nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Eu só quero a ti. Diga para ele. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Vamos, realeza. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Mais uma vez. Eu só quero a ti. Nada mais. Obrigada, Jesus. Eu só quero a nada mais, nada além de ti. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glórias. Aleluia. Oh Deus, santo, 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 santo. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Oh aleluia. Pode morar aqui, Jesus. Pode morar aqui, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Glorifiquem, glorifiquem, adorem, adorem, adorem. Adorem, adorem. Ore Shandere Kandara. Ore Dere She. Ore Shanda Kandara. Ore Lenda Ore She. Aleluia, santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia.
esse lugar de rendição, este lugar de adoração. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Hoje Deus está curando. Eu sinto Deus curando identidade de mulheres. Deus trouxe muito forte Ana no meu coração. Ana queria tanto um filho. E por muito tempo ela se perdeu na identidade dela, porque ela só queria aquilo. Ela botou tudo acima. Até Deus, ela colocou aquele filho. Mas quando ela entendeu que o filho era uma promessa e ela entregou para o Senhor, a promessa se cumpriu. E é isso que Deus quer hoje, que nós não coloquemos nada na frente do Senhor, mas que tudo que nós desejarmos, nós entreguemos para Ele. Para Ele. Quando nós entendemos, mulheres, que nada pode tomar o lugar do nosso Senhor. Quando nós tivermos esse direcionamento, esse discernimento, o Senhor vai entregar o desejo do nosso coração, se assim estiver alinhado com o desejo dEle para nós. O Senhor entra no mais profundo, hoje restaurando. Eu senti muito forte de restauração de identidade. Deus tem nos chamado para algo novo. Algo novo. Ele quer intimidade com a gente. Ele quer que nós acessamos aquele lugar que ninguém pode acessar pela gente. Somente nós. Quando nós nos rendemos na graça. Quando nós entregamos tudo para Ele. Quando nós não deixamos nada tomar o lugar do nosso Jesus. O Senhor entrega tudo para nós. Ele nos cobre com uma graça. E é tão bom estar neste lugar de rendição, de adoração. De poder ouvir a voz do nosso Jesus falando com a gente. E isso só depende de uma pessoa, que somos nós. Este lugar está disponível para todas nós, para nossa casa, para nossa família, para nossa descendência, para os nossos amigos. Ele está disponível. Nós só temos que querer acessar. Deus está à porta batendo. A gente só tem que abrir a porta certa, porque a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E é essa porta que a gente tem que querer abrir. É essa porta que a gente tem que se render em adoração e entrega. Muitas vezes acontecem coisas que a gente não entende, não está no nosso controle. Às vezes a perca de um familiar, às vezes a perca de um serviço, às vezes a perca de algo que era importante para nós. Mas nós não podemos definir o Senhor mediante ao que nós estamos vivendo. Porque Deus, Ele é bom quando Ele faz e também quando Ele não faz. Nós só devemos confiar e entregar. Eu quero orar aqui por algo muito específico. Por cura de feridas. Por aquelas coisas que nós perdemos. Por pessoas que nós amamos e partiu. E muitas vezes a gente não consegue entender e curar aquela ferida da dor, da perca de um ente querido. Então hoje vamos levantar um clamor
por todas nós que estamos aqui, para que o Senhor possa acalentar o nosso coração, para que o Senhor possa curar essa ferida, para que a gente possa entender que para tudo há um plano, e o plano de Deus, ele é perfeito. E que o Senhor possa guardar e cuidar, e que cada vez que a gente pense em algo, a gente pense com alegria. Eu também quero orar por uma amiga muito querida, e quero que vocês também intercedam pela casa dela. Ela recentemente perdeu um nenenzinho, e se nós não termos compaixão pelos nossos irmãos, de sentir a dor do outro e se colocar neste lugar, para que estamos aqui? Que a gente possa orar e interceder por essa família, e que o Senhor possa restaurar o coração deles, cuidar da fé, que eles não percam a fé, que eles tenham confiança no Senhor e saber que o Senhor é bom mesmo em meio a essa tribulação. E que o Senhor tem algo único e específico para eles, assim como Ele tem para nós e para cada uma de nós que perdemos alguém que amamos. Então que a gente ore, meninas, para que o Senhor possa restaurar, restauração, cura, para aquelas feridas que ainda estão abertas, para que a partir de hoje nós sejamos curadas por completo, para que nós possamos fluir no mais profundo, para que nada possa nos paralisar e que a gente de fato possa viver aquilo que Jesus já liberou sobre a nossa vida. Aleluia. Paizinho, nós estamos aqui, Pai, e nós te adoramos, Jesus, e nós te exaltamos, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a coisas que a gente não entende. Nós queremos declarar que o Senhor é bom, que o Senhor nos cuida, que o Senhor é o Senhor, independente de circunstâncias. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre este lugar, feridas sendo cicatrizadas, sendo curadas, sendo restauradas. Pai, quando cada mulher olhar, será apenas uma cicatriz que não vai doer mais, mas que aquela cicatriz vai ser para glorificar o teu santo nome, e mesmo assim testificar aquilo que o Senhor pode fazer sobre a nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, feridas sendo curadas, que o Senhor possa ir lá no mais profundo, no mais íntimo, naquele lugar que homem nenhum pode entrar, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Pai, restaura a identidade. Pai, restaura o coração. Pai, restaura os pensamentos. Pensamentos, Pai, que mulheres estão tendo aqui nesta sala, Jesus, de morte, de desânimo. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, sendo agora libertos do pensamento de cada mulher. Pai, a partir de hoje é pensamento de vida, é pensamentos de alegria, é pensamento de uau, Deus me ama tanto e olha que cuidado Ele tem comigo. Pai, que essas mulheres possam fluir, Jesus, que elas sejam instrumentos, Deus, instrumentos vivos, que a chama delas, Jesus, nunca se apague,
Que a cada dia, a cada manhã, a cada renovo, elas queiram estar mais na tua presença, mais na tua presença, mais na tua presença, mais sedentas e mais sedentas. Oh Jesus, oh Jesus, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Jesus. O Senhor é tão bom e nos guarda, Pai. O Senhor nos ama tanto, Jesus. E eu posso ver esse amor em cada detalhe, Pai. Que a nossa confiança sempre esteja no Senhor, Jesus. Jesus, vamos mulheres, aquelas que falam em línguas, falem línguas estranhas, adore a Jesus, porque Ele está neste lugar, que Ele quer ouvir a voz de nós todas em rendição e adoração. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta. Sim, ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo.
governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta. Sim, ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Oh Deus, e o teu povo canta. Sim, ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Ah,
as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Eu sei, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Se eu preciso de ti. Eu preciso tanto, preciso de ti. Leva a luz, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Pai. Quão lindo esse momento em tua presença, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela graça, pelo amor que é derramado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Que possamos confessar a Ti nesse lindo momento. Quão bom é estar na Tua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai falando com teu Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me ao lugar
só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu. Como eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim. Diga pra ele: quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Erga a tua voz e diga: leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Oh, eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Diga pra ele: eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, diga, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, diga pra ele, e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor.
sem ti eu sei que morro. Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Quem está animado aqui para essa tarde? Jesus está na casa. Quem está animado? Dá um glória aí, avó. Dá glória a Deus. Jesus está aqui. Ele é o convidado principal nessa tarde. Sabe, irmãs, eu estava em casa e eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde? E aí Jesus me levou para Lucas 14, tá? O texto é muito grande, a história é muito longa, Jesus conta muitas parábolas, mas eu só vou ministrar a partir do versículo 16. Mas para que vocês entendam, vocês querem sentar? Sentem-se à mesa, amém? Aleluias. Sentem todas à frente, por favor. Tomem seus assentos. O Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu também vou sentar. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Oh, e sobre da cantarabás. Aleluia, Jesus é bom. Obrigada, Senhor. Quem pode estender suas mãos para cá, na minha direção, para me abençoar nessa tarde? Eu vou orar. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde tão preciosa, onde nós podemos nos lançar aos teus pés para buscar mais de ti nessa tarde. Obrigada pelos louvores que foram entoados nessa tarde. Obrigada por falar e ministrar em nossos corações. Senhor, nós estamos sentindo a tua presença neste momento. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos. Estamos aqui pelo Senhor. Nós não estamos aqui por uma mesa, por um chá, nem por um banquete que vai vir, mas estamos aqui porque entendemos que nós somos filhas, somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Nós sabemos quem somos em Ti. E nessa tarde nós vamos nos sentar à mesa para nos servir de Ti. O Senhor é o banquete nessa tarde. Senhor, me ajuda a pregar, eu preciso da Tua presença, que da minha boca não saia nenhuma palavra de mim mesma, mas que o Senhor possa ministrar em mim, e a partir de mim, essas mulheres venham entender o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Me ajuda em tudo, Senhor. Toma esse lugar, que os anjos do Senhor acampem aqui ao redor de cada uma delas. Os anjos ministradores venham tocar nos corações nessa tarde. Jesus, eu oro para que a Tua glória se manifeste em nosso meio. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Quem diz amém? Glória a Deus. Então lá em Lucas 14... o texto começa falando assim. Eu vou dar só um contexto do texto para a gente ser mais breve. Jesus, ele foi convidado para um banquete. E ao entrar na casa, ele foi convidado para um banquete por um fariseu muito importante. Muito. E quando ele entra na casa, está um grupo de fariseus com peritos da palavra, como mestres da lei. Homens muito conhecedores da palavra. E ao entrar por estas portas, Jesus se depara com um homem enfermo. E esse homem estava todo inchado. E aí ele pergunta para esse grupo de fariseus, com o qual ele começou a ter um diálogo. E ele pergunta, é lícito se curar no sábado? E eles não responderam nada. Jesus então colocou a mão no enfermo. E ao tocar a mão do enfermo, o enfermo foi curado. E ele disse, vá. Ele dispensou o homem que foi curado. E em seguida Jesus vai entrando, esse é o contexto, ele vai entrando, ele senta à mesa e ele observa que os convidados que vêm entrando, eles vão procurando os melhores lugares, os lugares de honra. E Jesus observando aquilo, Jesus falava assim para eles, né? Quando fores convidado por um banquete ou por um jantar,
não procure os melhores lugares, não procure os lugares de honra. Procure os lugares menos importantes. Para que assim, quando o convidado ver você naquele lugar de honra, ele não vá com o convidado mais importante e retire você, para que você não seja humilhado, porque dessa forma você é humilhado e convidado a sentar no lugar de menos importância. Mas sente-se no lugar de menos importância, para que o convidado, quando lhe veja, lhe diga: amigo, se aproxime e vá para o lugar de mais importância, e assim você será exaltado. Porque a palavra diz que aquele que exalta a si mesmo é humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Isso é uma parábola que Jesus está contando para os fariseus. E ele não para, ele continua falando. E aquele que convida, não convide apenas seus familiares ou amigos, porque os mesmos vão fazer convite para você, para te retribuir. Mas convide os cegos, os aleijados, os mancos. Porque esses não te retribuirão. Mas o Senhor que está no céu te recompensará na ressurreição dos justos. E eu meditando nessa passagem, eu achei, uau, que coisa mais linda, Senhor. Mas o que eu venho falar aqui não é sobre o grupo de fariseus e nem sobre as parábolas que o Senhor falava. Esse é só um contexto. Vamos ler Lucas 14, a partir do verso 16? Vamos ver o que a palavra nos diz. E a passagem é a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e eu estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente às ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esse também é uma parábola. O que é que eu aprendo disso aqui? Gente, isso é muito forte. E você deve estar dizendo assim: Dani, mas o que é que quer dizer tudo isso? O Senhor está falando conosco nessa tarde. Isso é uma parábola que Jesus contava naquela época. E trazendo essa parábola, que fala muito conosco, isso é um convite. Um convite. Que um rei estava convidando pessoas e elas davam desculpas. Então, como não tinha ninguém para ocupar aquelas mesas, eles mandam chamar pessoas que ninguém quer estar perto. Eles trazem pessoas que ninguém quer. Pessoas rejeitadas, pessoas esquecidas, pessoas com feridas, com marcas. E ele manda chamar essas pessoas. Aqueles que negaram o convite, está muito claro que esses não comerão do banquete. E aí eu venho falando, sobre... Aleluia, glória a Deus. Eu venho falando para esse contexto de agora, trazendo para a nossa realidade atual, tá? Vou trazer para o que a gente vive aqui.
e trazendo para a realidade das realezas essa palavra. Um certo homem deu um grande banquete e convidou a muitos. Esse é o verso 16. A passagem que nós lemos começou assim. E o tema da mensagem para vocês é: sente-se ao banquete do rei. Sente-se à mesa do rei. E desfrute, porque o banquete é Jesus. Ele está aqui. Foi falado o tempo todo nos louvores que ele estava na casa e que era para a gente se render a ele. Porque quando a presença de Jesus chega, a gente tem que se lançar aos pés do Senhor. Não tem como a gente receber a visitação do Senhor e a gente permanecer apático ou do mesmo jeito. Não é isso. A gente está falando de um rei, de um Senhor, mas também de um Pai amoroso. E quando a gente se depara na presença do Pai, a gente só quer o quê? Só quer colo, só quer abraço, quer carinho. Aleluia. E o Senhor está falando conosco nessa tarde para dizer que Ele está convidando cada uma que está aqui para estar à mesa com Ele. Cada uma de vocês. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui porque apenas vocês decidiram estar aqui. O Senhor tocou no coração de cada uma para que vocês viessem a esse lugar. Porque Deus tem algo para falar no íntimo de cada uma de vocês. Deus tem mais para ministrar no coração de vocês. Eu acredito que cada uma aqui de vocês tem um chamado particular. Cada uma tem algo a ser tratado com o Senhor nessa tarde. O Senhor vai falar, vai continuar falando aos nossos corações. O primeiro ponto dessa parábola que eu entendo é que a mesa está pronta. Vocês não estão vendo? Olha para essa mesa. Ela está pronta. Está pronta. A mesa está pronta. O Pai preparou um banquete. Aleluia. Deus está preparando um banquete real. E o convite é para você. Você é a convidada de honra. Porque o Senhor, Ele é aquele que... Ele é Senhor e na condição de Senhor nós somos servos. Só que Ele está dizendo assim: filha, senta à mesa do banquete. Ele convida e Ele está convidando nessa tarde. Ele chama você hoje para comer dessa mesa. Aleluia. Você foi chamada por seu nome. Sim, você foi chamada por seu nome. Tem um nome nessa mesa. Você pode não ver, mas tem. Você vai entender todo o contexto dessa história, porque ela vai ruminar no coração e o Senhor vai apontar para aquilo que Ele quer falar. O Senhor está falando aqui o tempo todo, até comigo. Eu estou sendo ministrada. Aleluia. Aleluia. Você foi chamada por seu nome, tem o nome na mesa. Eu não sei quantas de vocês tiveram a cadeira retirada da mesa. Eu falo isso de ser excluída, ser rejeitada, ouvir nãos que dói. Escuta, eu não sei quantas de vocês tiveram as cadeiras retiradas da mesa. Não faço ideia. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: tem um prato com o seu nome nesse lugar. Tem um prato no seu nome nesse lugar. Um lugar reservado para você, um banquete onde o próprio Jesus está aqui, Ele é o banquete. Jesus é o banquete, irmã. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. O segundo ponto que eu aprendo dessa parábola é que as nossas desculpas nos tiram do banquete. Como está ali, ó. Aleluias. No verso 14, 18, diz assim: começaram um por um a apresentar desculpas. Está lá no 16. Comprei um campo, carreira, conquista, acúmulo. Comprei bois, responsabilidades, carreira de vida. Me casei, família, relacionamentos, distrações. Quantas coisas nós não estamos colocando no lugar de Deus? Quantas? O problema é que a gente está preocupado demais com as coisas desse mundo, e esquecendo que tudo aqui é transitório.
Sim ou não? A gente está o tempo todo colocando coisas no lugar do Senhor e preocupada com o tempo, o relógio, tem louça para lavar, o marido vai chegar, tem que preparar a comida. Eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho um relatório da empresa. E o Senhor? E o tempo com Ele? E o secreto? A gente tem dado tempo para o Senhor? A gente tem reservado um tempo para Ele? Ou a gente está só preocupadas em fazer para os outros, entregar para os outros? Aí quando a conta vem, que você se vê numa situação de Senhor, e agora? Mas você estava buscando para que Ele te desse livramento, você estava buscando para que Ele colocasse tudo no lugar e trouxesse paz para a sua vida? Ou você estava só preocupada em entregar? A gente negligencia a nossa vida espiritual, as práticas espirituais. É necessário tempo com Deus. Nem que seja 1 hora, irmã, mas tem que entrar no quarto, sem celular, sabe? Bota no modo avião, vai ali para o cantinho, fecha a porta do teu quarto e ora. Deus não quer performance, Deus só quer ouvir sua voz. Ele quer dizer, Pai, eu entrego o controle da minha vida para o Senhor, eu preciso de Ti. Eu entendo que a minha vida sem Ti, ela não faz sentido. Eu não vou conseguir ter controle de tudo, eu não vou conseguir fazer tudo perfeito, eu não vou conseguir livrar a mim mesma. Eu preciso do Senhor. Eu entrego tudo em Tuas mãos, minha casa, minha família, meus filhos, meus negócios, minha empresa, meu trabalho. Tem que haver esse tempo. Porque quando a gente se relaciona com Ele, a gente entende nossa verdadeira identidade. Não tem como chamar Deus de pai, sem ter uma intimidade com Ele. Sem ter um tempo com Ele, sem ter a entrega para Ele. É necessário esse tempo, é necessária essa busca, essa entrega, para poder desfrutar do reino, das coisas que Ele tem para nos entregar. As coisas de Deus, elas não são só para um tempo no céu. A Bíblia diz que é possível trazer o reino para a terra. A oração do Pai Nosso fala disso. Repara quando você for orar o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Isso não é só no tempo da ressurreição dos justos. Isso fala de viver o reino na terra. É possível. É possível desfrutar de um banquete espiritual. É possível experimentar milagres em Deus. Deus ainda ressuscita mortos, ressuscita casamento. Deus ainda dá fôlego de vida. Deus ressuscita úteros enlutados. Deus é vida. A vida de Deus está dentro de você. Você precisa se conectar com as realidades do céu. Você precisa trazer essas realidades para a sua vida. Nós estamos aqui para ter uma vida abundante em Deus. E é possível isso, irmã. Você está aqui porque você é filha. Você não é só mais uma no meio da multidão. Comece a declarar a palavra na sua casa. Comece a dizer quem você é toda vez que Satanás se levantar para te oprimir, para colocar coisas negativas na sua mente. Comece a dizer, Satanás, aqui não, aqui é minha casa, aqui quem manda é Pai, Filho, Espírito Santo. Eu sou filha de Deus e eu vou viver as realidades do céu para a minha vida. Mas você precisa crer. Não é toda vez que a casa começar a bagunçar, o vento começar a soprar mais forte, você esquecer quem você é. Declare que você é filha. Quem aqui é filha? Quem que aqui é filha? Quem aqui é filha? Aleluias! Aleluia! Quantas vezes colocamos coisas no lugar do Senhor e o Senhor está dizendo, me coloque em primeiro. Me coloque em primeiro. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse, buscai primeiro as coisas da terra e o reino depois eu te acrescento. Não. E a gente tem colocado a ordem ao contrário. Mas o Senhor está falando nessa tarde,
que Ele quer que a gente vá para esse lugar de secreto, onde a gente possa se render, como a gente fez aqui. Nós nos rendemos ao Senhor, nós entregamos súplicas, louvores, adoração, e é esse sacrifício que o Senhor quer. O sacrifício que Ele quer é um coração contrito e quebrantado. É tão simples. As coisas com Deus não é difícil. Ela só é difícil quem você não sabe quem é. Mas quando você entende quem você é, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluias. Aleluias. Deus tem um banquete posto para você. Vocês têm sentado para desfrutar do banquete do rei? Vocês são realezas. E nós somos realezas porque Ele é o Pai. Aleluias. O terceiro e último ponto que eu entendo dessa parábola, o rei está chamando os que ninguém esperava, inclusive eu. Inclusive eu. Aleluias. Eu vou contar meu breve testemunho para vocês. Eu tive um encontro com Jesus, eu era uma menina. E a primeira igreja que eu me enfiei foi na Assembleia de Deus. Só tinha velho e gente madura e algumas crianças, não tinha ninguém da minha idade. As pessoas não queriam congregar na Assembleia. Não usava brinco, não usava colar, não usava maquiagem. Era uma igreja completamente assembleiana tradicional, com usos e costumes, doutrina humana. E quando eu cheguei naquela igreja, eu fui tomada pelo Senhor, eu fui batizada em línguas com evidências de fogo. Eu senti o fogo subir pelos meus pés, ele foi subir nas minhas pernas, ele foi tomando conta do meu corpo. E ali eu me entreguei ao Senhor e eu falava em línguas, ainda daquele jeito meio desconcertado. E a minha mãe olhava assim, chorava muito, dizendo assim: Senhor, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. E eu estava ali, uma menina muito quebrantada. Ah, meu Deus, mal sabia eu o que esperava. E eu congreguei há muitos anos nessa igreja, mas eu fui rejeitada na igreja. Muito rejeitada. Todas as vezes que eu entrava na igreja, eu era medida dos pés à cabeça. As irmãzinhas me olhavam assim. E eu ficava muito constrangida. Eu sempre gostava de sentar nos últimos bancos, mas sempre via uma irmã do coque, cheia do Espírito Santo, me entregar a profecia. Para mim aquilo era muito confuso, porque eu não entendia muito, eu era nova na fé, mas já era o Senhor me preparando. E eu lembro de algo que me marcou muito no meu início de carreira de fé. Eu estava num ponto de ônibus indo trabalhar e vinha uma irmã da igreja, e quando ela me viu, ela atravessou a rua para não me dar a paz do Senhor, porque eu estava de calça jeans, e aquilo me deixou muito mal. Eu fiquei muito triste. Eu subi o ônibus, eu passei a catraca e eu sentei lá atrás dizendo: Deus, por que ela fez aquilo? Eu estava tão feliz para dar paz a ela, e ela atravessou para não me dar paz, e depois que ela passou do ponto, ela atravessou de volta, porque o caminho dela era aquele. Mas era para não me dar paz, porque eu estava de calça jeans. E os usos e costumes da igreja era somente saia. Então, quando ela me viu de calça, ela falou: essa não é crente. Essa não é. E essa irmã nunca mais me deu a paz. Ela fingia que não me via, ela ignorava a minha existência. E está tudo bem. Mas no caminho para o trabalho, eu fui muito triste. Nossa, eu chorei. Porque foi muito forte, isso me marcou muito. E quando eu chegava no trabalho, eu era muito perseguida no trabalho. Eu era motivo de chacota. Ah lá, chegou a crentinha. Porque eu tinha a aparência mesmo da irmã do coque. E para mim não era nenhum motivo de orgulho aquilo, mas era doutrina e eu estava debaixo de uma liderança, eu tinha que respeitar aquilo e está tudo certo. Mas eu era muito perseguida no trabalho. Eu era a que mais destacava, eu ganhava todas as premiações,
mas eu era muito humilhada pelas colegas de trabalho. E eu não entendi o porquê. E eu dizia: Senhor, por que isso? Eu estou te servindo agora para ser motivo de piada para os outros? E mal sabia eu que só estava começando. Eu achava que aceitar Jesus era padecer no paraíso, tudo bom, tudo vai dar certo. Não, mas tem os espinhos. Evangelho é isso. Evangelho é isso, não é só... Lógico, óbvio, irmãs, tem luta, mas tem muita vitória também. Não é só luta não, tá? O crente firmado na rocha, que é Cristo, ele tem vitória. Só que tem que perseverar, tem que entender quem você é. E eu não entendia. A minha identidade de filha não estava formada para mim. Passei por muita luta. E o Senhor me forjando, me forjando, me forjando. Eu não queria descer as águas, e minha mãe orando. E o Senhor foi me forjando, me prensando. Eu posso dizer que eu fui provada na fornalha das aflições. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Então eu casei. Eu me casei. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 24 anos e tenho um filho de 21 anos. O de 24 mora no Canadá. Estuda lá, está lá. E o de 21 está conosco. E os meus filhos foram criados dentro da Assembleia. Mas meus filhos também não entenderam quem eles eram em Cristo. E o tempo foi passando e o Senhor continuou me moldando. E eu continuei chorando, capengando, andando, mas eu não neguei a fé, eu continuei. Eu era aquela crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Eu não conseguia me encaixar mais no mundo, mas eu não conseguia ficar longe da presença. E o Senhor foi amassando o barro, amassando, amassando, amassando. Foi muita dor. Eu nem posso falar, porque se eu for entrar, não vai dar tempo. E eu me rendi ao Senhor, desci as águas do batismo. E passou-se mais um pouco de tempo e o Senhor continuou amassando o barro. E o Senhor falava: estou te preparando porque eu tenho um chamado na tua vida, eu tenho uma grande obra para fazer. E é necessário eu te quebrar todinha, para você entender quem você é. Você precisa entender que você é filha, Daniela. Você é filha. O sacrifício que eu quero de você é você nos meus pés. Quanto mais rápido você se render, mais você vai viver a plenitude das promessas. E quando eu recebi um chamado, eu já tinha saído da Assembleia, eu me movi para uma igreja evangélica, uma igreja chamada Lugar Santo, e lá eu fiquei, e o Senhor começou a trabalhar na minha vida, na vida do meu esposo, de uma forma muito forte. Nós fomos cuidados, nós fomos discipulados, e era chegada a Santa Ceia, o culto que eu mais amo, Santa Ceia. Por quê? Porque ele é um memorial daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Ele deu a vida para que a gente estivesse aqui agora. E eu fui na casa da minha pastora e eu falei para ela que aquilo que Deus tinha colocado no coração dela era uma loucura. Eu falei: imagina, eu não tenho chamado para nada, eu não sou... que sou eu? Quem sou eu? Só que quando Deus te chama, irmã, você tem que questionar. Você não pode medir você pelo que você vê. Deus não vê como você se vê. Você não pode se medir pelo que os outros falam de você. Você não é o que os outros falam, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E quando Deus chama, não questiona, só vai. Eis-me aqui, Senhor. Nós temos que nos render. Ele tem um chamado para cada um aqui. E se o Senhor te chamou para fazer a obra, para falar do nome dEle, para curar enfermos, para orar pelos mancos, pelo aleijado, pelo cego, se Ele mandou você fazer missão lá do outro lado, não questiona, só vai. Não queira entender. Porque ali você não vai ter todas as respostas. Eu não tinha as respostas. Você só vai entender quando você começar a caminhar naquilo que Deus já falou para você fazer. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra para onde eu vou te colocar. Vai para uma terra. Ele não disse que terra era essa. Ele disse que tinha uma terra
Mas sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas ele não disse que terra era. E ele não disse o que Abraão ia passar. Mas ele, teimoso, levou Ló. E Deus não falou com Abraão enquanto ele não se separou de Ló. Porque Deus disse lá atrás, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse para onde, ele só entendeu para onde ele ia quando ele deu os primeiros passos. Quando ele começou a caminhar naquela palavra que Deus liberou sobre ele. Quando Deus diz para você, filha, vai, faz a minha obra. Só faz, só vai. Ele está te chamando, filha. Então, eu fui na casa da pastora e falei, pastora, você está louca? Eu não tenho maior vocação para falar, para pregar, eu não sei nem falar. E ela falou, filha, o que você acha que você é? Eu falei, eu sou intercessora do meu marido. Ele, tá bom, pastora, intercessora do seu marido. E quando foi na Santa Ceia, aleluia, depois de cear com os meus irmãos, eu fui chamada lá na frente. Irmãos, eu fui arrastada, porque eu não tinha nem força nas pernas para andar. Acho que eu fui carregada pelos anjos, porque eu chegava lá, eu só tremia. E o Senhor, Ele me colocou ali, naquele lugar lá na frente, e eu me ajoelhei, eu disse, entendi, Senhor, eu sou tua filha, eis-me aqui. Em lágrimas, eu me prostrei no chão, e ali desceu o azeite. E ali desceu o azeite. E eu fui ungida. E eu fui ungida pastora naquele lugar. Eu não queria aquela unção. Porque eu não me achava digna. Você acha que Deus te age indigna de sentar essa mesa? Não, irmã, você não é indigna. E o Senhor ungiu a minha cabeça e colocou óleo. Sim. E ali Ele derramou o azeite para a graça e a misericórdia dEle. Era uma igreja pequena, mas eu fui tão cuidada pelo Senhor nesse lugar. Eu nunca me senti tão amada. E ali eu entendia quem era em Deus. E ali eu pude entender por que tanta luta na minha vida. Tanta luta. Eu tive muitas vitórias. Eu tenho outros testemunhos para contar de muita graça de Deus. Mas o Senhor fez ali. E ali eu pude entender quem eu era. Eu disse assim, meu Deus, agora eu estou entendendo por que todo esse processo na minha vida. Eu vivi muitos processos no Senhor. Isso aqui é só para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu não pedi, eu não me escolhi, eu nem queria. Eu fui na casa dela um dia antes, para dizer a ela assim, eu não quero, por favor, não faz isso. Eu tenho tanto medo dessa responsabilidade. E depois da unção, eu senti que eu devia buscar mais, e desde então eu não parei mais de buscar o Senhor, porque Ele fez muitas outras promessas na minha vida. Eu me mudei para Alphaville, eu comprei casa sem dinheiro. Deus fez tantas coisas na minha vida. Eu vim fazer carisma aqui em Alphaville. E quando eu comecei a fazer o carisma, eu fui tocada pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. E eu disse a meu marido, o nosso tempo lá naquele lugar eu sinto que terminou. E Deus usou profetas para dizer que o nosso tempo neste lugar tinha terminado. E antes de eu sair dessa igreja, o Senhor disse para mim, vá. E quando você chegar lá, você não vai se apresentar. Porque quem é, não precisa se apresentar. O Senhor mostra. A unção que está sobre a sua vida, as pessoas notarão o que eu derramei sobre você. Elas podem não entender, mas elas vão saber que tem algo em você, que eu estou em você e eu estou com você. Eu nunca me apresentei na Lagoinha como pastora, como nada. Porque o Senhor deixou muito claro, você não vai se apresentar. Você pode estar no final da cadeira, eu te chamo de novo, eu te puxo para esse lugar e eu te apresento. Então ali eu descansei, eu só fui.
Estou na Lagoinha, tem um tempo, eu amo congregar com os meus irmãos. A Michelle é minha amiga, minha irmã na fé, tantas mulheres aqui queridas. E esse testemunho é só para edificar a fé de vocês. Deus tem um chamado especial para cada uma aqui, porque vocês são filhas. A cada uma o Senhor entregou um talento. Todas vocês têm dons espirituais, todas. E se você tem alguma dúvida de qual o seu dom, busca em oração. Não é o homem que vai dizer seu dom, porque olha aqui, eu não sabia. É Deus aponta. É Deus que aponta o caminho que a gente deve andar. É o Senhor que aponta o farol. É Ele que aponta. Você só precisa ter um tempo com o Senhor, se colocar à disposição e ouvir o que Ele quer dizer a seu respeito, o que Ele quer de você. Aleluias. Deus é bom, irmãs. Deus é bom, aleluias. Oh, Jesus, muito obrigada, Jesus. E voltando para o texto, Lucas 14, nos versos 21, diz assim: sai depressa pelas ruas, beco, e traze aqui pobres, aleijados, cegos e mancos. Aleluia. Deus está buscando os que foram esquecidos, feridos, desonrados, desacreditados. Deus não está buscando filhos perfeitos. Ele não está procurando filhos perfeitos. Nós não somos. E não tente entrar nesse lugar, porque Jesus não veio para os perfeitos. Se coloque apenas como filha. Como filha, aceite a sua identidade, firme ela nele. Aleluia. Essa parábola, irmão, é sobre restauração. Nossa identidade. Mulheres que pensavam que não tinham valor. Meu Deus. Como Deus fala comigo nessa passagem. Agora ouçam, o rei está dizendo: vem, filho, senta à mesa. Senta à mesa. Senta à mesa e comam do pão da presença. O banquete é Jesus, não é outro. Comam e desfrutem do pão da presença. É Jesus que está aqui. É tudo sobre Ele. Nós não somos nada sem a presença. Sem a presença. Mas quando entendemos que a vida de Deus está dentro de nós, e que somos filhas, então a palavra fala que podemos todas as coisas nele. Quem pode dizer um glória nessa tarde? Aleluias! O que eu aprendo? As nossas dores não nos desqualificam. Elas nos aproximam. Eu acredito que aqui tem mulheres de muitas dores. Mulheres que foram feridas. Palavras que doeram mais que tapa. Desonra, humilhação, portas fechadas. Rejeições, desde a maternidade. A mãe queria abortar. Deus não deixou, porque Ele tem propósito. Ele que dá vida, o homem não tem poder. É Ele que manda. Deus não quer que vocês escondam as marcas que vocês carregam, porque Ele quer se utilizar de cada uma delas. Lembra que o Senhor falou? Ele não quer filhos perfeitos. Ele quer filhos que entendem que são filhos e que vêm para Ele. Que se rende, como a gente fez aqui no início. Rendição. Senhor, eu rendo os meus pensamentos a Ti, eu rendo minha vida a Ti, eu rendo meu coração a Ti. É tudo pelo Senhor, é tudo Teu, é tudo para Ti, tudo torna para Ti. É sobre Ele, irmãos. Aleluias, aleluias. Realeza não é perfeição, é acesso, é processo. É sobre quem somos nele. Nós somos realezas, porque somos filhas do Pai.
é chegado o reino dos céus na terra. Somos realeza porque somos filhas de um rei. Somos realeza porque somos filhas de um rei. Quem pode dizer glória nessa tarde? Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Vocês são igrejas. Realeza. Vocês não são realeza pelas vestes, não é pelas roupas. Vocês são realezas porque vocês são respostas. Porque quando o rei te chama, você entende, você vai e você se senta à mesa. E você come do pão da presença. E comer o pão da presença é entrar naquele lugar de secreto e dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Pai, fala. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele disse, ele ouviu 3 vezes, ele não reconheceu, porque ele não tinha escutado ainda a voz de Deus. Mas na 3ª vez ele disse, fala, Senhor, o teu servo ouve. Mas nessa tarde o Senhor não está chamando servo, Ele está chamando filhas. Filhas, filhas, senta e come do pão da presença. Aleluias. Deus está chamando filhas reais para ocupar os lugares vazios. O reino não é para quem se acha pronto, mas para aqueles que dizem, eis-me aqui. Aleluias. Eu quero que a minha vida, a minha família, os meus filhos estejam nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, junto comigo. Eu quero que tudo que há em mim glorifique ao Senhor. E é esse lugar que Jesus chama para a gente ter uma vida que glorifique o nome dEle. Será que nós estamos tendo uma vida que glorifica ao Senhor? Será que as pessoas podem olhar para nós e falar assim, tem algo diferente nessa irmã, não sei o que é, mas tem algo diferente nela? É possível identificar. A unção que você carrega, ela atrai pessoas. Ela atrai. E nós somos atraídos pela presença de Deus nessa tarde. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. O que Deus nos fala, filha, herdeira, pare de ver como uma mendiga da graça. Pare de se ver como uma mendiga da graça. E assuma seu lugar como filha da promessa. Aleluia. O rei está te chamando para o centro, não para os cantos da sala. Aleluias. Filha, entra, eu preparei a mesa para você. Ela está posta. Vem e senta comigo. Deixe eu ceiar com você e você comigo. Eu tenho direção, eu tenho a visão, eu tenho estratégia, eu tenho pão. É isso que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Vocês podem fechar os olhos de vocês? Eu vou orar por vocês nessa tarde. Feche os olhos, irmãs, e comecem a orar. Oh, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos. Pai, obrigada por sua obra naquela cruz. Oh, Senhor, obrigada por me tirar dos corredores, obrigada por me tirar do lixo. Pai, perdoa, pois eu já desejei tantas coisas, e todas elas são apenas sopro. Oh, Senhor, eu quero mais. Ah, Senhor, mas eu quero te dar mais de mim, eu quero comer do pão da presença. Eu quero o pão da presença, ela é o suficiente, Senhor. Hoje eu acesso, hoje eu renuncio às desculpas e eu aceito o seu convite, Senhor. Eu entro nesse lugar preparado para mim. Oh, Senhor, prepara também as mulheres que já se sentam nessa mesa. Aleluia, para me ajudar, Senhor.
Yarabaçu, sou sua filha, Jesus. Sou amada, sou realeza. E eu escolho sentar à tua mesa, porque eu entendo, Senhor, eu entendo quem eu sou em ti. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Senhor, que elas venham entender verdadeiramente quem elas são em ti. E que elas possam comer nessa tarde do pão da presença. Que elas voltem para os seus lares, convicta de quem elas realmente são, Senhor, em ti. Arabaiaçuia decanta. Senhor, eu te peço, Senhor. Eu te peço, Pai, por cada mulher aqui, por cada família representada, que essas mulheres voltem para os seus lares, Senhor, convicta de quem elas são em ti. Que elas nunca duvidem do seu amor. Senhor, eu oro para que elas sejam tocadas pelo teu Espírito, que elas possam sentir o fogo, a chama do Senhor queimar dentro delas. Eu sei, Pai, que elas não vão voltar para suas casas da maneira que elas entraram aqui, não. Elas vão voltar diferente, elas vão voltar acesas, elas vão voltar queimando. Elas vão voltar declarando quem o Senhor é. Elas vão te dar prioridade, elas vão te colocar em primeiro, elas não vão assumir o controle da vida delas, não. Elas vão andar, Senhor, em fé, elas vão romper em fé, elas vão viver milagres, e elas vão declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou viver as promessas na plenitude, eu vou vencer. O Senhor me chamou para vencer, o Senhor me chamou para esse lugar de filha amada, adornada, separada, desde o ventre para uma grande obra. O Senhor não te chamou apenas para fazer sacrifícios, o Senhor não está chamando apenas servos, mas filhos rendidos, comprometidos com a palavra, filhos que sabem quem são, que não negam as verdades da cruz, filhos que não negam a presença, filhos que não se envergonham do evangelho, filhos que comem do pão da presença glorificando, filhos que não baixam a cabeça com vergonha de nada, filhos que não baixam a cabeça diante do inimigo, mulheres posicionadas, mulheres cheias da presença, mulheres que estão prontas para fazer a obra do Senhor, mulheres que não se calarão diante da adversidade, mulheres que bradarão, que glorificarão, que exaltarão o nome do Senhor, e que irão por toda a terra, por todo o globo da terra, proclamando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Pai, eu claro para que o Senhor toque em cada uma delas, para que elas encontrem seu verdadeiro chamado, porque elas já entenderam quem elas são em ti, que elas possam estar com o coração abertos, contritos, quebrantados, que elas possam ouvir a tua voz, falar com cada uma delas no íntimo, no oculto, no secreto, que elas possam te render louvores, adoração, porque o Senhor fala que o Senhor quer um coração contrito e quebrantado, o Senhor não quer um coração esmurecido, endurecido, o Senhor não quer pessoas com coração apático, mas o Senhor quer mulheres rendidas, mulheres que clamam pelas almas, mulheres que choram, que se compadecem com os aflitos, com os necessitados, mulheres que estão prontas para a boa e perfeita obra do Senhor. Senhor, oro para que elas saiam daqui, Senhor, cheias da tua unção, cheias do fogo do Espírito. Senhor, oro para que o Senhor dê uma medida recalcada, sacudida e transbordante de fé, que elas possam, Senhor, viver o sobrenatural. Eu declaro portas abertas sobre a vida dessas mulheres, eu declaro céus abertos sobre a casa dela, eu declaro casamentos sendo restaurados nessa tarde, eu declaro mulheres curadas nas enfermidades e na alma, eu declaro filhos sarados, os seus filhos curados, os seus filhos cheios da presença de Deus, profetizando e clamando as verdades do Evangelho. Eu declaro que essas mulheres terão as suas vidas transformadas, porque elas entenderam que elas são as filhas da promessa. Filha, vem, senta, come do banquete do rei, o Senhor está aqui, e Ele diz: filha, eu estou aqui, eu sou o teu pai. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ai, a suia da baixeira dele arabaçou. A palavra é sua. Ai, a suia da baixeira. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Porque o Senhor falou: pão da presença. Pão da presença. E é o que você vai comer hoje. E ao tomar a Santa Ceia, você faça isso com muita reverência. Coloque diante do Senhor todo o teu medo, toda a tua angústia, todas as aflições. Libere perdão para quem você precisa nessa tarde. Porque o Senhor tem muito para derramar na sua vida. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou.
você vai sair cheia da presença. Cheia, porque é assim que o Senhor quer. Que você saia aqui transbordando para derramar na vida de pessoas que estão lá fora precisando do seu abraço, de uma palavra. Amém? Glória a Deus, que palavra, né? Que dia especial. O que vocês acham da gente ficar mais pertinho para tomar Santa Ceia? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Ó, Dani. A primeira eu coloco. Tu tem aí onde que diz na Bíblia pra mim, né? Eu vou partir, vocês pegam do meio, tá? Minha mão tá mais ou menos limpa. Aleluia. Ela vai entregar? Vai falar, Fê? Pode ler, pode ler. Eu não, fala. A pastora Fernanda vai ministrar a celebração da ceia junto com a Michele. Peraí, amiga, deixa eu ver. Calma aí. Continue em oração e glorificando o nome do Senhor, amém? É um momento de memorial daquilo que o Senhor já fez pelas nossas vidas, que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, por Ele. Continue em oração, não calem-se as vozes, o Senhor quer ouvir a voz da noiva. A passagem da Santa Ceia está lá em Mateus 26, para quem depois quiser ler de novo, né? Mas eu gostaria aqui de agradecer esse momento, né, de celebração, agradecer esse momento de entrega da Michele, da Dani, honrar a vida de vocês, porque a gente está aqui porque vocês se posicionaram. E que nós sejamos assim, mulheres posicionadas em Deus, posicionadas no chamado. E que nós todas falamos assim, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua obra. Porque todas nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. E a gente não pode alejar os nossos outros irmãos, né? A gente não pode deixar eles sobrecarregados, porque a gente não está fazendo a nossa parte. Então, essa palavra diz assim, a partir do 17. No primeiro dia de festa, dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhes perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu, entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe, o mestre diz, o tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. Nós somos um pouquinho mais de 12, glória a Deus. Enquanto comiam, ele disse, em verdade lhes digo, que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem irá como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse,
Com certeza, não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Glória a Deus. Nós fizemos já uma Santa Ceia aqui, foi muito especial. E esse ato não é um ato religioso, mas é um ato de celebração daquele que vive, que morreu por nós, que se fez carne pelos nossos pecados e que Ele habita dentro de nós. E que esse pão vivo nos fortaleça todos os dias das nossas vidas. Nós todas fomos chamadas para cear e celebrar aquilo que Cristo fez por nós. Então hoje, que nós possamos celebrar com amor, com gratidão por estarmos aqui entre irmãs. E um dia, como a Bíblia diz, nós estaremos ceando, mas na presença do nosso Jesus. Amém? Pai, te entregamos esse pão que foi feita por uma mão abençoada. E aqui, Pai, agora se transforma no teu corpo. E celebramos, Jesus, por todo o sacrifício, por toda a dor, por toda a lágrima, todo o suor que o Senhor entregou por nós, pelos nossos pecados, por nos salvar, por nos capacitar, por nos justificar, Jesus. Obrigado, Pai, nós celebramos a Tua vida. Faz de nós o que o Senhor quiser. Nós estamos aqui sedentas, disponíveis para ser um vaso nas Tuas mãos. Abençoa cada mulher que está aqui. Lava ao que elas comerem, Pai, elas sejam perdoadas, elas se sintam perdoadas, elas se sintam justificadas, elas se sintam amadas. Obrigado, Jesus, por mais essa Santa Ceia aqui no chá. E nos capacita, Pai, cada vez mais, para que a gente possa fazer esse ato com toda a excelência e com toda a entrega do nosso coração. Nós te amamos, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pega um pouco. Pega um pouco. Fale em línguas. Se você é batizada com o Espírito Santo, fale em línguas. Comece a orar ao Senhor, comece a entregar ao Senhor em oração e súplicas. Peça perdão por pecados que você cometeu. Libere o perdão para a vida de alguém. Comece a dizer a Jesus que você o ama. Você está aqui para celebrar este memorial. Oh Senhor, obrigada, Pai. Graças te damos, Senhor. Oh, levante os elementos.
vocês possam levantar os elementos. Pai, nós comemos do pão da presença nessa tarde. Este pão que representa o teu corpo, Pai. O Senhor fala na tua palavra: comei da minha carne, bebei do meu sangue. E esta é a promessa, que Ele vai voltar, e nós fazemos isso em memorial de tudo que Ele fez por mim. Coma do pão da presença e levante o cálice que representa o sangue, e beba do cálice, porque este é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Amém? Pode beber. Quem pode glorificar o Senhor nessa tarde? Glorifica! Coma do pão da presença, irmã. O Senhor está aqui, está dizendo: filho, filha, eu te chamei para comer do pão da presença. Eu sou Jesus, eu sou aquele que cura. Na mesa tem cura, na mesa tem libertação, na mesa tem salvação. O Senhor te cura de toda prisão, de todo medo, de toda angústia. O Senhor é aquele que liberta de toda prisão espiritual, de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Feche os seus olhos nessa tarde e comece a pedir ao Senhor aquilo que você quer dEle. De repente você quer uma cura física, você quer uma libertação de algo que te afasta do Senhor. Comece a pedir agora nessa tarde em oração: Senhor, entra na minha casa, salva a minha família, cura os meus filhos, me cura, me liberta, me transforma, me purifica, me santifica, me lava, me purifica com teu sangue. Clama ao Senhor agora nessa tarde. Coloca nos pés, coloca na cruz, lança na cruz tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem te entristecido, toda afronta, toda palavra contrária sobre a sua vida, aquilo que lançaram sobre a sua vida. Eu declaro falidos os planos de Satanás. Eu declaro cancelado toda palavra contrária sobre a sua vida. Você é filha de Deus e Deus te chamou para vencer. Começa a orar agora, começa a lançar na cruz tudo aquilo que o Senhor já deixou por você. Começa a orar, ora agora. Peça, é a restauração do casamento, é a salvação de um filho. Começa a pedir ao Senhor. Você quer um casamento, você quer um varão, pede. O Senhor é aquele que prepara um melhor para você e te entrega. Qual que é a prisão? O que é que tem te separado do Senhor? O que é que tem te afastado de viver a plenitude das promessas de Deus? Ele está dizendo: filha, pede e eu vou te dar. Pede. Eu estou aqui. Esse é o momento de você sair daqui com a resposta daquilo que você veio buscar. Você veio dar adoração, louvores ao Senhor. E Ele está dizendo agora: pede e eu farei aquilo que seus olhos não viram e o coração jamais penetrou. Por aqueles que me amam. Se você entende quem você é, então agora fala: Pai, eu preciso de Ti. Faz tudo novo em mim. Restaura-me. Me limpa. Purifica. Santifica-me. Tira tudo que há em mim que não agrada a Ti. E faz de mim um vaso novo. Um vaso de honra. Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Estou pronta, Pai. Eu não vou negar quem eu sou em Ti. E a partir de hoje, eu vou viver as plenitudes da Tua promessa. As plenitudes da Tua promessa. Porque eu entendi. Eu sou filha. Eu sou filha. Eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Dá um glória, igreja.
Glória a Deus. Que tarde maravilhosa, né? Como é bom estar na presença do Senhor. Eu agradeço do fundo do meu coração cada mulher que está aqui. Eu amo estar aqui com vocês. É um prazer. Eu me sinto muito privilegiada. De verdade mesmo. Eu creio que é só o começo. E eu espero ver vocês aqui crescendo com a gente. No espiritual, que a gente possa fluir, que a gente possa romper, que a gente possa trazer as nossas amigas que precisam ter esse momento com Deus. Às vezes a gente só precisa parar e se deitar aos braços de Jesus. Quantas mulheres que precisam ter esse tempo que a gente teve hoje aqui. Às vezes a mulher está do nosso lado, a gente não está enxergando. Que a gente possa abrir os nossos olhos, que a partir de hoje os nossos olhos espirituais, eles sejam abertos, e que a gente possa olhar a outra mulher como se a gente estivesse se vendo, que a gente olhe com compaixão, com amor, com cuidado, não com julgamento. Não cabe a nós julgar, a gente só tem que estender a nossa mão para levantar, não para apontar, e que a gente seja essas mulheres, segundo o coração de Deus. Muito obrigada, que Deus leve vocês com toda a segurança. Depois tem um cofre ali, mas antes, espera um pouquinho. Gabriel, bota aquele negócio lá da... Como é que é o nome? Da ação do Dia das Mães. A gente vai fazer uma ação, já passou o Dia das Mães, todo mundo sabe, mas a gente fez depois, porque a gente tinha datas para fechar. Cadê a Sheilinha? Cadê? Vem cá. A Sheilinha vai explicar brevemente para vocês, porque ela é da ONG, então ela vai falar muito melhor do que eu. A paz, minhas queridas, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Jesus, obrigada por estar na tua mesa. Nós estamos na mesa. Eu falo que na mesa, todos estão sentados, ninguém olha para as feridas que estão embaixo da mesa. Se o pão está aqui no canto, eu posso dar o pão daqui e trocar com a manteiga que está ali do lado. Uma vai passando para a outra, vocês entendem? Então, quando nós estamos na mesa, nós podemos compartilhar das bênçãos, também das feridas. É muito bom. Glória a Deus. Gente, como a Michele estava falando, aqui chama-se ONG Amor em Movimento. Eu falei com ela, compartilhei o desejo do coração que tinha. Também através ali da Bianca, que é terapeuta. Bianca, faz assim. Essa ação vai acontecer em 2 momentos. Sábado agora, Bianca estará conosco lá, vai ter um momento de olho no olho, um momento de acolher essas mulheres que moram em volta da igreja e da ONG, porque é do ladinho, é uma comunidade, onde tem mães que vocês podem olhar ali, olha como é o chão. É aquilo ali, gente. As crianças estão no chão, elas não têm banheiro, elas não têm como tomar banho. Algumas casas têm, outras não. A casa é totalmente assim, ó, de madeira. É isso, são barracos. E a gente vai proporcionar para elas, né, no dia 17, esse momento de acolhimento, até mesmo para a gente apresentar para elas o dia 24, né? E aí, no dia 24, vai ser o momento de mão na massa, que nós vamos precisar do quê? De esmaltação, de uma pessoa que, né, esmalte ali a unha. A gente abortou a parte de cabelo, porque a gente sabe que teria que ter toalha, secadora, secador de cabelo para todo mundo. Então, a gente abortou aí fazer a escova, porque realmente, quem é que não quer fazer escova? Então, com 100 mulheres fica impossível, em 4 horas a gente está fazendo isso. Então, a gente tirou. Então, seria esmaltação, limpeza de pele, maquiagem, vai ter... como é que chama, gente? Tranças, penteado, mas eu estou esquecendo de quando a gente vai para um casamento, a gente faz o quê? Penteado. Penteado, entendeu? Então, são muitas coisas que vai dar para estar fazendo com as mulheres, né? E ali são as senhorinhas que de segunda a quinta participam de aulas, porque, imagine, irmãs, eu falei da outra vez, imagine essas mulheres numa sala de 1º ano com outras crianças. Elas se sentiriam envergonhadas, né?
Mas muitas delas saem da sala e falam assim, eu consigo agora escrever meu nome quando eu vou no posto de saúde. Isso emociona. Aí eu agora consigo ir lá pegar meu remédio e não ter que colocar meu dedo no carimbo para dizer que eu peguei meu remédio. Eu consigo ler, eu consigo escrever pelo menos o meu nome. Isso é muita dignidade para uma pessoa. Então isso é nós fazendo aquilo que Jesus não está aqui fisicamente. E quando eu falei da ação no dia 14, na vez passada foi isso. João 14, nós faríamos obras maiores. Jesus não tinha celular, não tinha nada, né, Mi? Não tinha carro, mas ele tinha todo o poder. E ele nos proporciona que nós temos recursos financeiros, nós temos amizade, nós temos pessoas que têm condições também de ajudar, nós temos profissionais, amigas, pessoas que podem doar os itens, porque essas mulheres, elas vão se sentar depois à mesa e vão jantar conosco, porque um buffet já nos proporcionou para essas mulheres a janta. Então, elas vão no período ali das 14 horas até umas 18h30, fazer os serviços que elas tiverem que fazer, né, de embelezamento, vão se sentar à mesa conosco e vamos jantar juntamente com elas. Então, nós vamos dar dignidade. Então, se de repente você tem uma amiga, uma profissional que diz assim, eu quero doar meu tempo, eu vou dia 24. Entre no QR Code, você vai estar já direcionado para o grupo é sempre movimentado. Essa tarde já chegaram presilhas para ela, chegaram esmalte, chegaram... Nossa, toda a gente está sendo surpreendido. A Michele me encoraja muito, porque por muitas vezes a fé parece que é pequena. Você fala assim, não, acho que não vai dar certo. Aí não vai, acho que não vai, sabe? Aí a Michele disse, creia que já vai dar tudo certo, mulher. Já está tudo lá, Jesus já escreveu tudo. E aí, quando ela fala isso, eu vejo lá no grupo, olha, nós já conseguimos isso. Aí só tem a lista das coisas que a gente já conseguiu. E eu glorifico ao Senhor, porque é Ele. Ele precisa apenas de alguém que se movimente. E aí Ele já dá o chão para pisar. Amém. Já deu certo, né, mulher? Já deu. Então, se vocês puderem estar com a gente no dia 24, vai ser uma honra estar lá levando amor para aquelas mulheres, né? Mas se vocês não puderem, também quiserem doar, a gente está recebendo pasta de dente, absorvente, utensílios, né, para uso pessoal. O que vocês quiserem doar para essas mulheres, vai ser um prazer poder estar recebendo. Nós estamos arrecadando aqui no chá. Então, se vocês puderem nos ajudar, se não puderem também, fiquem em paz. Se puderem passar essa mensagem para amigas de vocês, são 100 mulheres, são bastante mulheres, e a gente quer, o que a gente entregar para uma, a gente quer entregar para todas. E então, que vocês puderem nos ajudar, a gente fica muito grato. E também orando para que esse dia as mulheres sejam tocadas, sejam edificadas, que Deus use a boca da Bianca semana que vem para tocar lá no mais profundo, sabe? Que Deus use a boca dela para tocar, porque a gente sabe que tem mulheres que ainda não encontraram com Jesus, e esse é o mais importante, mas também que a gente possa levar o amor de Jesus através das nossas vidas. Então, se vocês puderem estar com a gente, vai ser uma honra. Qual é que é a cidade mesmo? São Paulo, Zona Leste. Perto de Itaquerão. Eu não conheço ainda, mas vou conhecer, então é aí. Mas quem puder entrar no grupo, a gente está sempre postando lá. Amém? Muito obrigada. Eu vou convidar todos vocês para subirem aqui no palco, para a gente tirar uma foto. Depois a gente faz um desfile para lá, que a gente faz brincando. Cadê a... Ah, então tá. Depois vocês pegam um mimo então para cada uma. Me esqueci o nome da menina, gente. A Bruna. 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 Mas vocês podem ir subindo, que a Bruna vai... Cadê a Bruna? Isso, pode ligar. Vocês podem ir subindo, porque daí é para a gente tirar uma foto. Tu também, Maiara? Aqui ninguém foge. Pode ficar umas embaixo também, para ninguém ficar na frente uma da outra. Isso, agora pode ficar umas embaixo. Isso. Isso. Ah, vou botar o salto agora, né? Não, amiga, sem salto. Sem salto, não,
Ó, no 3 a gente grita Chá das Realezas. 1, 2, 3. Agora é o desfile. Vamos começando eu e tudo, aí depois vão vindo de trás, tá? Em dupla. Não filme os meus pés. Calma, calma, devagar. Vai. Calma, mulher. Vai. Vai, pode ir. Uhul. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Lindas. Pode ir. Uhul. Pode ir. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Pode ir. Como é que é o nome daquela ali? Luiz, pode vir, você não vai fugir não, viu, Realeza? Pode ir. Ai, que linda. Luiz. Lindas. Vem, Luiz. A Fê foi. A Fernanda foi. E ela?